Então, boa noite, alunos, boa noite, amigos. Lendo um texto aqui importante chamado Manuel Lisboa de Moura, Carta dos 12 Pontos aos Comunistas Universitários. Então, o que o Manuel fala? A condição principal que se manifesta em nossa sociedade é aquela entre o imperialismo norte-americano e nosso povo. A natureza agressiva do imperialismo exige uma constante aplicação de sua política de dominação e exploração em virtude desse fato. O imperialismo yankee dirigiu e executou, por intermédios militares reacionários, os gorilas, o golpe de 1º de abril de 1964. Estabeleceu uma ditadura militar, apoiada internamente na burguesia nacional e nos latifundiários. A burguesia nacional constitui em sua maioria de pequenos e médios industriais e comerciantes, por temor ao proletariado e ao movimento de massas, se alia ao imperialismo yankee, como ocorreu num período que antecedeu ao golpe. Porém, passa a utilizar o imperialismo e seus agentes internos, quando estes praticam uma política que lhes é prejudicial, como ocorre atualmente. Contudo, ainda mesmo os seus elementos mais progressistas não conseguem formular e levar à prática uma luta consequente contra o imperialismo e o latifúndio, que se constituem em obstáculos à sua expansão como classe, a burguesia nacional em nossa pátria. Com as burguesias nacionais do mundo subdesenvolvido, é incapaz de dirigir e realizar a luta contra o imperialismo e captura diante dessas forças. A classe operária, os camponeses, estudantes intelectuais revolucionários constituem as massas fundamentais para a revolução, isto é, aquelas que exigem de fato a derrubada da ditadura militar, a expulsão do imperialismo norte-americano, a eliminação como classe da alta burguesia nacional e do latifúndio. O dever dos marxistas-leninistas e revolucionários está em despertar as massas fundamentais para a luta contra a ditadura militar, mobilizá-las e guiá-las de forma consequente. Isso somente será possível através de um genuíno partido proletariado, produto da luta de classes, identificado com as lutas libertárias do nosso povo. Um partido com a firme determinação de conduzir a luta do povo brasileiro até o fim, quando for extirpado novamente do seio da sociedade brasileira a exploração do homem pelo homem. 3. Sobre o partido proletariado recai a responsabilidade de uma correta análise das classes sociais do nosso país, de definir qual a contradição principal de nossa sociedade e de precisar onde ela se manifesta de forma mais aguda. A partir daí, deve elaborar a estratégia revolucionária, definir claramente quais os amigos e quais os inimigos e também os métodos de luta adequados à estratégia. Onde se manifesta de modo mais agudo a contradição entre o imperialismo norte-americano e o nosso povo? Nossa resposta é o Nordeste. A região com mais de 20 milhões de habitantes tem sido fonte de matérias-primas e produtos agrícolas para o sul do país e para o exterior. Em compensação, quase todos os produtos manufaturados se consomem e importam do sul do país, onde se encontram, de fato, os grandes grupos econômicos, notadamente os de alta burguesia nacional e do imperialismo norte-americano. Nessas condições, o Nordeste é a região mais explorada do país e o seu desenvolvimento teria como consequência a perda de um mercado e de uma fonte de matérias-primas para latifundiários e usineiros controlar a principal atividade econômica do Nordeste e a deficitária indústria do açúcar, cujos prejuízos descarregam sobre a imensa massa de assalariados agrícolas que exploram. 5. Por isso, o partido da classe operária deve elaborar sua estratégia e aplicá-la onde se reflete de modo mais agudo a contradição principal. Aí desenvolver com profundidade a aliança com a operária camponesa, através do deslocamento para o campo dos elementos mais avançados da classe operária, dos intelectuais e estudantes com ideologia do proletariado, para criar as classes
vai criar as bases de apoio rurais. O cerne da estratégia do proletariado e de seu partido é de guerrilhas. O cerne da estratégia do proletariado e de seu partido é o desenvolvimento da guerra popular através da guerra de guerrilhas. A guerra proporciona às massas organizadas na base de apoio um método de luta e possibilita que cada elemento de massa se converta num soldado da guerra popular. Além disso, a história de nossas lutas libertárias demonstra cabalmente que a guerra de guerrilhas foi um método de luta que nosso povo sempre utilizou para derrotar os opressores. Dessa forma, é o próprio desenvolvimento da guerra, que é a forma superior de expressão de luta de classes, dará origem a outras bases de apoio rurais, que fará crescer as forças armadas populares, inclusive o próprio Partido do Proletariado. Assim, surgirão bases de apoio em todo o Nordeste, como também em todos os pontos do interior de nossa pátria, onde as condições sejam favoráveis, nas cidades e particularmente nas grandes. 6. Do ponto de vista tático, o campo é mais importante que as cidades para os revolucionários, porque o aparelho de repressão do inimigo é mais débil nas áreas rurais e tem dificuldade nelas penetrar. Nessas condições, observando o princípio de superioridade relativa de concentrar contra o inimigo forças 2 ou 3 vezes maiores em todas as ações concretas, é possível, através da guerra popular, derrotar por partes os gorilas. Por isso, a guerra popular também é prolongada. Prolongada porque no início da luta o inimigo é taticamente forte e as forças populares são débeis. Somente é a guerra que pode inverter os papéis, tornando o inimigo débil e as forças armadas populares fortes. Essa mudança acarreta o controle de amplas zonas rurais pelas forças armadas populares, dando em consequência o cerco da cidade pelo campo, compreendendo a cidade onde o inimigo ainda é taticamente forte, pois aí localiza seus quartéis e bases. Nas atuais circunstâncias, tendo de um ponto de vista regional, as grandes cidades e as capitais do Nordeste são cidades, enquanto o resto é campo. De um ponto de vista nacional, a área industrial de São Paulo, compreendendo as cidades satélites da ABC, Santos e Rio de Janeiro, forma um conjunto que podemos chamar de cidade, o restante campo. O caráter prolongado da Guerra Popular e a Aliança Operária Camponesa, imprescindível para o seu desenvolvimento, constitui a garantia de que a hegemonia do processo revolucionário permaneça nas mãos do proletariado e seu partido. Esse é o grande significado da Guerra Popular. Sobre o segundo tipo de aliança, ou mais precisamente a Frente Única à Burguesia Nacional, autenticamente nacional, submetido também ao imperialismo yankee, a condição básica para sua efetivação é a formação das Forças Armadas Populares através do próprio desenvolvimento da Guerra Popular. E seria grave erro a ilusão de classe supor que a aliança se faça antes do início da insurreição armada, à base de conversão ou troca de pontos de vista. Nessa questão, o fundamento é o proletariado realizar a frente única quando tiver suas próprias forças armadas, independentes de dirigidas pelo seu partido, garantia de que a luta contra o imperialismo e o latifúndio irá até o fim, isenta de vacilações e capitulações próprias da burguesia nacional. 9. Nesse ponto, cabe assinalar a maneira contra-revolucionária de compreender a frente única que os revisionistas modernos aplicam no nosso país. Vista a questão em profundidade, negam ao proletariado e seu partido a capacidade de derrotar o imperialismo e seus lacaios e colocam na mão da burguesia nacional essa tarefa. Por isso, se colocam a reboque da burguesia nacional e adotam a luta eleitoral como principal e única. Quando essa é negada totalmente, passam a aconselhar ao proletariado que não há nada a fazer, que não há nada para fazer, que é necessário esperar, etc. É claro que na situação de ditadura militar vigente em nossa pátria,
Os que usam o nome de comunistas marxistas-leninistas para seguir a política da contra-revolução, a reboque da burguesia nacional, para infundir o medo no espírito das massas, desarmá-las ideologicamente, prestando assim o melhor do serviço ao imperialismo que não passam de vis traidores da pátria e do povo. 10. Além do oportunismo de direita, o proletariado e seu partido devem dar combate sem trégua ao oportunismo de esquerda, que isola os revolucionários, levando-os a ações aventureiras. Em realidade, os oportunistas de esquerda, ao fazer propostas impossíveis serem concretizadas, temem a revolução, e tanto quanto os revisionistas também não desejam. Não conseguem compreender o duplo caráter da burguesia nacional e a questão de isolar os inimigos principais, aniquilando-os sempre por partes. Ao contrário, se isolam e se lançam a ações aventureiras porque desprezam taticamente o inimigo e pretendem derrotá-lo de uma só vez. 11. Os revolucionários marxistas-leninistas têm como ponto de honra para suas atividades se apoiarem nos seus próprios esforços. Em nossa pátria, o desenvolvimento de uma autêntica revolução exige que ela surja como exigência das forças internas do país. Revolução não se importa e nem se exporta. O auxílio que os países que já se libertaram do imperialismo yankee possam nos dar tem um caráter essencialmente político. O principal, mais importante, é que a revolução exige que ela surja como exigência das forças internas. Aliás, a aplicação desse princípio é requisito básico para que a guerra popular venha a se processar. 12. A maior prova que o marxista-leninista e revolucionário pode dar de internacionalismo proletário é fazer revolução em seu país. Desenvolver a guerra popular, derrubar a ditadura, expulsar o imperialismo yankee, eliminar a alta burguesia nacional e o latifúndio como classes são objetivos de um verdadeiro internacionalismo proletário em nossa pátria, que, conquistando o poder, estabelecendo um governo revolucionário, dará uma importante contribuição revolucionária aos povos. De um ponto de vista internacional, a contradição principal do mundo contemporâneo é a mesma que se verifica em nossa pátria, isto é, aquela que se manifesta nos povos da Ásia, África e América Latina e o imperialismo yankee. Isso acontece devido à natureza agressiva do imperialismo norte-americano, que se manifesta de diversas formas, desde os inocentes acordos culturais, os leoninos acordos econômicos e dumpings, as intervenções diplomáticas, a preparação e execução de golpes de Estado, até sua forma superior de terrorização, que é a intervenção armada e a guerra. Atualmente, o imperialismo yankee leva à prática a mais cruel guerra de agressão que a humanidade já teve conhecimento no Vietnã, sendo o Sudoeste Asiático o centro da gravidade de sua estratégia contra-revolucionária. Tendo em vista essa sua política imposta por sua natureza agressiva, o imperialismo limpa terreno na Ásia, na África e América Latina e substitui, através de intervenções armadas e golpes de Estado, os governos políticos progressistas das respectivas burguesias nacionais por militares líderes títeres do Pentágono e que apoiam as aventuras guerreiras do imperialismo e lhe dão cobertura com recursos materiais de toda espécie e tropas, como faz, por exemplo, a ditadura militar dos gorilas chefiados por Castelo Branco ao enviar tropas e recursos materiais para Santo Domingos. Isso, no entanto, demonstra que o imperialismo é estrategicamente débil, que historicamente está derrotado e que os povos do mundo irão vencê-lo. Nosso povo não será exceção a essa regra e um dia, através da guerra popular e prolongada, alcançará a vitória sobre o imperialismo yankee e seus lacaios. Então, boa noite.